Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. E finalmente, depois de muito tempo, eu irei gravar um vídeo sobre as 4 grandes nações de ReZero. Esse tema foi muito pedido no passado e ele foi o vencedor da última enquete na aba da comunidade do canal. Neste vídeo, eu citarei o nome de lugares, mas eu não comentarei a respeito dos eventos que aconteceram após o anime. Então, fiquem tranquilos, pois este vídeo não terá spoilers. No decorrer do vídeo, eu estarei utilizando o mapa oriundo do jogo ReZero Kincho. Apesar dos mapas feitos pelos fãs serem mais bonitos, o mapa do Kincho é o mais próximo que nós temos de um mapa oficial. Eu só não o considero 100% oficial porque ele não foi desenvolvido para a novel, e sim para um jogo à parte da franquia. Mesmo assim, ele será bem útil neste vídeo. Galera, só um aviso, no meio da gravação eu também passei a usar um mapa feito por fãs. Ele é muito bem feito e até melhor do que o mapa oficial, então eu também estarei usando no vídeo. E gente, eu sei, eu peço desculpas pela demora nesse vídeo. Eu adoraria explicar o que realmente aconteceu, quero ser sincero com vocês, mas não dá para eu explicar nesse vídeo. Por esse motivo, eu peço que vocês fiquem atentos nos comentários e na aba da comunidade do canal, pois eventualmente eu farei uma live. Será uma live muito importante, pois eu irei reunir youtubers e influenciadores da comunidade ReZero. E claro, nessa live não será comentada apenas sobre o meu canal, mas também comentaremos sobre o término do Arco 7, sobre ReZero no geral e sobre o possível anúncio da terceira temporada do anime. Por esse motivo, fiquem atentos na aba da comunidade do canal e nas redes sociais. Eu já enrolei demais, então vamos ao vídeo. Pois bem, antes de eu comentar sobre as 4 grandes nações de ReZero, eu tenho algumas considerações iniciais. A primeira consideração é que o mundo de ReZero é uma alta fantasia, ou seja, a natureza, leis da física, personagens e outras coisas são totalmente desconexos do mundo real. E o melhor exemplo seria o fato da Terra em ReZero ser plana. Exatamente, o mundo de ReZero é plano e lá nas bordas tem as famigeradas grandes cachoeiras. O que tem após elas, só a Sekhmet sabe. Na novel, é comentado que existem pessoas que alegam ter vindo de um mundo além das grandes cachoeiras. Essas pessoas são iguais ao Subaru e ao Aldebaran. Elas vieram ou do Japão ou de outro país do nosso mundo. Porém, até hoje na novel, não se sabe como o Subaru, o Aldebaran e as outras pessoas foram teleportadas da Terra para o mundo de ReZero. E por fim, a última consideração inicial é que antigamente existiam mais do que 4 nações no mundo de ReZero. Porém, com o tempo elas foram se fundindo e hoje elas formam as 4 grandes nações. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o mundo de ReZero é bem mais simples do que parece. Existem apenas 4 nações soberanas e essas nações se localizam nos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Ao leste se encontra o reino de Lugnica, ao sul se encontra o Império de Voláquia, ao oeste se encontra Cararag e ao norte se encontra Gusteco. E cada um desses estados soberanos tem sua geografia, política, leis, costumes, povos e, claro, são divididos em várias regiões. Cada uma dessas regiões tem suas características próprias. E até mesmo regiões do mesmo estado podem ser bem diferentes uma das outras. Tais regiões podem ser domínios, baronatos, marquesados, ducados, cidade-estados, aldeias. E de todas as características dessas regiões, tem 2 que são gerais. Ou são regiões autônomas ou são regiões vassalas. E como eu estou citando alguns conceitos de ciência política e teoria geral do Estado, eu falarei resumidamente alguns conceitos. Para aqueles que não sabem, um Estado soberano é um Estado que detém o poder de executar, legislar e julgar dentro de sua área e domínios, contendo a capacidade de autodeterminação e não havendo nenhum poder acima dele. Os Estados autônomos, por sua vez, são os entes com capacidades atribuídas pelo Estado soberano para que dele fossem integrados, ou seja, pertencem ao Estado soberano e a partir dele têm capacidades e atribuições delegadas para a atuação dentro de suas esferas particulares de competência. Calma que eu explicarei de uma maneira mais fácil. Um exemplo de Estado soberano são os países, como Brasil e Japão.
E exemplos de estados autônomos são as unidades federativas, ou estados, que são São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro. O Brasil é um estado soberano, enquanto São Paulo e Rio de Janeiro são estados autônomos. Já o estado vassalo é um estado cuja soberania é limitada por uma relação de dependência com outro estado. Estes estados eram bem comuns antes mesmo do surgimento do capitalismo, eram bem comuns na época do feudalismo. Pois bem, agora que eu expliquei tais conceitos, posso me aprofundar no mundo de ReZero. A primeira nação que eu irei comentar é a nação principal de ReZero, que é o Reino de Lugnica, conhecido também como o Reino do Dragão. Eu, particularmente, prefiro chamar de Lugnica, mas tem pessoas que preferem chamar de Lugúnica ou Lugunica. Chame como você preferir. O Reino de Lugnica é a nação que fica a oeste no mundo de ReZero, e é o local onde se passa a maior parte da história principal. Na verdade, até o Arco 6 era a única nação onde a história principal se passava. Inicialmente, o autor só tinha planos de contar a história principal em Lugnica, enquanto as outras nações seriam contadas apenas em side stories. Entretanto, o Tapei mudou de planos, e o Arco 7 está se passando em Voláquia. Mesmo assim, Lugnica é de longe a nação que mais foi explorada na obra, seja na história principal ou nas side stories. Lugnica é o reino no qual o Subaru foi invocado, e só pelo anime vocês já devem ter notado que o reino de Lugnica é inspirado nos reinos medievais da Europa. Mas é claro, o Tapei não se limitou apenas à época medieval. Se observarmos os personagens, suas roupas, costumes e arquitetura de Lugnica, podemos observar outras características que nos remetem também ao período do Renascimento. O que é importante lembrar é que Lugnica foi inspirada nos antigos reinos da Europa. Apesar de ReZero já ter 10 anos e ter 7 arcos, a história de ReZero, o passado, ainda não foi contado tão bem para nós. Até esse momento, nós não sabemos detalhadamente sobre o passado das 4 nações. E com Lugnica não é diferente. O que nós sabemos até agora é que antigamente Lugnica era conhecida como o Reino do Leão. Isso mudou há 400 anos atrás, quando Farsali fez um contrato com o Dragão Volcânica. Com um contrato em vigor, o Reino de Lugnica passou de Reino do Leão para Reino do Dragão. E curiosamente, com essa explicação resumida, eu expliquei quase tudo do que foi escrito até então sobre a origem de Lugnica. Como eu havia mencionado alguns minutos atrás, quase nada foi escrito sobre a origem das 4 nações, pois remete-se a 400 anos atrás, o qual o Tapei tenta esconder ao máximo até o final da obra. Mas basicamente, sobre a origem de Lugnica, o que a gente sabe é que há 400 anos atrás existia um certo grupo. E este grupo influenciou bastante a construção do mundo de ReZero como ele é hoje. A composição dele era Flugel, o Sábio, Reide, Volcânica, Equidna, Sátela, Farsali e Roxin das Planícies. Todos esses personagens já tiveram suas aparências reveladas, com exceção do Farsali, o qual só vimos a sua silhueta, e do Flugel, o qual nós só vimos suas costas. Pois bem, todos esses personagens influenciaram na construção do mundo de ReZero, ou também na sua destruição. De todos esses nomes, os mais importantes para Lugnica são Farsali e Volcânica. Os fatos que eu narrei antes é praticamente tudo que nós sabemos até então. A causa do contrato e toda a situação e detalhes de 400 anos atrás ainda permanece desconhecido. Com o contrato, o reino de Lugnica passou a ser o reino do dragão e estabeleceu o sistema de sucessão do trono. E a cláusula mais famosa do contrato é a proteção que o Volcânica dá ao reino de Lugnica contra ameaças externas. E essa proteção ajudou bastante Lugnica. Antigamente, o reino de Lugnica e o Império de Voláquia estavam em guerra. Com a proteção do Volcânica, a guerra foi cessada e até hoje não há novos ataques do Império de Voláquia ao reino de Lugnica justamente por causa do Volcânica. E claro, nós já vimos Volcânica em ação. Eu não posso deixar de citar a famigerada cena da side story Sword Demon Battle Ballad. Nesta side story, o Volcânica apareceu para derrotar um outro dragão chamado Valgrind. E isto aconteceu justamente por causa do contrato. Em tese, o contrato ainda está em vigor. E eu falo em tese porque chegou um momento na novel, na história principal mesmo,
em que eu e muitos leitores questionaram a aplicabilidade deste contrato. Eu não irei me prolongar tanto, até porque não é o tema do vídeo e até para evitar spoiler para vocês. Já faz uns 2 anos que eu questiono esse contrato. Quando eu li a web novel, eu fiquei em dúvida em como Volcanic enxerga o contrato e fiquei em dúvida sobre outras questões que para mim ficaram bem confusas. E quando eu li as side stories do volume 26 e volume 27 da light novel, foi nesse momento em que eu fiquei mais confuso ainda. Na época, o pessoal ficou emocionado com todos os eventos, enquanto eu simplesmente questionei e continuo questionando até hoje se não foi um furo de roteiro. Até hoje, a novel não explicou a aplicação do contrato nos momentos atuais. Foi introduzido superficialmente, mas não foi devidamente aprofundado, o que provavelmente ocorrerá nos arcos futuros. Não irei me aprofundar mais por questões de spoiler e também porque não é o tema do vídeo. Eu só comentei sobre isso agora porque eu irei retomar esse assunto quando eu comentar sobre a política de Lugnica. O que é importante para vocês saberem agora é que nós não sabemos quase nada sobre a história da origem de Lugnica. Provavelmente, tudo isso e toda a história de 400 anos atrás será melhor desenvolvida nos arcos futuros. E as poucas informações sobre a história de ReZero ainda estão espalhadas na história principal, side stories e Q&As. Resumindo tudo, há 400 anos atrás, Pharsalis Lugnica, que foi o 35º rei de Lugnica, fez o contrato com o dragão Volcânica. Dessa forma, o reino de Lugnica passou de Reino do Leão para o Reino do Dragão. Passaram-se os anos e os descendentes de Pharsalis foram sucedendo ao trono. Veio o 36º rei, o 37º, o 38º, o 39º, até vir o 40º rei, que este a gente sabe quem é, que é o Giones Lugnica. O Giones apareceu nas side stories da trilogia do Demônio da Espada e ele era um rei excelente. Na leitura das side stories, pode-se ver que ele era um político que sabia lidar com seus súditos, sabia lidar com os soldados, tinha diplomacia, era rígido, mas também ele sabia ouvir os outros. Não era um covarde e soube lidar muito bem com a guerra demi-humana e com as ameaças externas. Ele era alguém justo e respeitado pela nobreza, a burguesia, os súditos e pelo povo. Por outro lado, o seu filho, o 41º rei de Lugnica, Rendolhal Lugnica, ele não era tão respeitado como o pai. Ele não era um rei ruim e nem maldoso, pelo contrário, ele era bondoso até demais. E ser um rei bondoso e ingênuo demais num reino como Lugnica, o qual tem problemas com a associação comercial, organizações secretas e todas as tretas políticas, não é um bom negócio. É comentado até mesmo na história principal da novel. O povo enxergava o rei como um cara legal, mas a gestão dele não era boa. E pelo jeito, a gestão dele foi mediana. Tinha também o irmão mais novo do rei, que era o Forge Lugnica, e tinha o Furrier Lugnica. Esses dois nomes serão muito importantes daqui a pouco, quando eu comentar sobre as candidatas da seleção real. Não há um 42º rei. O trono atualmente está vago, e a próxima pessoa que irá assumir o trono de Lugnica não será um rei, mas sim uma rainha. Será uma das 5 candidatas da seleção real. Agora então eu passo a contar sobre o sistema político de Lugnica. Eu já adiantei que o Tapei não escreve muito bem a parte política, e ele não entra muito em detalhes. O que é certo é que Lugnica era e continua sendo uma monarquia, mas não se sabe se era uma monarquia absolutista ou uma monarquia constitucional. Um dos poucos momentos da novel que nem sequer foi na história principal, mas em side story, que foi no volume X3, em que foi introduzido para nós um sistema judiciário, foi no julgamento do Wilhelm. Só que aquilo não foi um julgamento tradicional. Na verdade, aquilo não foi nem sequer um julgamento, foi uma bagunça. Simplesmente colocaram Wilhelm para lutar contra todo mundo. E mesmo que aquele suposto julgamento tivesse alguém responsável, o rei interferiu no final. Ou seja, aparentemente o poder do rei é superior a qualquer outro órgão do estado de Lugnica. Presumindo-se então que Lugnica é uma monarquia absolutista. Mas e todos aqueles súditos e nobres que apareceram até mesmo no anime? Enfeite. Basicamente isso. A coisa mais útil que a gente pode presumir é que é para alguma descentralização do poder. O reino de Lugnica é muito grande. Dessa forma, existem áreas que pertencem a nobres, os quais cuidam dessas regiões.
O melhor exemplo é o marquesado qual pertence ao Rosval. Mesmo atualmente o trono estando vago, o reino de Lugnica continua sendo uma monarquia. O Conselho dos Sábios estão temporariamente no poder, até que uma das candidatas reais assuma o trono. E a partir deste momento, eu passo a comentar sobre a seleção real de Lugnica. E pensa em algo bagunçado, hein? Quando todos os membros da família real morreram, os sábios consultaram a profecia. Seriam as próprias palavras do dragão Volcânica. A profecia estava cravada em pedras e, segundo eles, havia as regras desse sistema eleitoral todo bagunçado. A qualificação seria através das insígnias do dragão. Essas insígnias continham uma pedra que, ao ser tocada pela candidata qualificada, brilharia. Isso aconteceu com a Felch na primeira temporada do anime, mas também ocorreu com as outras candidatas em side stories. Basicamente, brilhou, qualificou. A profecia foi respeitada, as 5 candidatas foram selecionadas e o início da seleção real se deu no arco 3. As regras da seleção real estão presentes no volume 4 da Light Novel. A candidata não será diretamente eleita rainha, mas sim sacerdotisa do dragão. Se tornando sacerdotisa do dragão, ela também se tornará rainha de Lugnica. Foi até questionado no volume 4 se a sacerdotisa do dragão poderia ser diferente da rainha de Lugnica, mas essa ideia já foi descartada. Foi até mesmo descartada no próprio volume 4. Do início da seleção real que ocorreu no arco 3 até o fim dele, se passarão 3 anos. Durante todo esse tempo, a candidata terá que ter a aprovação da população de Lugnica, dos nobres e também terá que realizar feitos em seus territórios em prol do reino. E claro que as realizações não são apenas em seus territórios, mas também em toda a parte do reino. E pelo que foi entendido, após passar esses 3 anos, será analisado toda a popularidade da candidata e suas realizações, e assim, com a fiscalização dos Conselhos dos Sábios, será eleita a sacerdotisa do dragão e, consequentemente, a nova rainha de Lugnica. É um pouco vago, é um pouco bagunçado, mas é o que nós temos. Existe um certo anacronismo em ReZero, o que é natural, uma vez que os invocados influenciaram naquele mundo, e tudo isso acaba dificultando um pouco algumas análises, inclusive sobre a economia. A economia de Lugnica tem algumas influências da Revolução Industrial, porém, no geral, a sua economia se assemelha bem mais à época de guildas, anterior à Revolução Industrial. Então no reino não existe um capitalismo avançado, com grandes indústrias e um meio de produção organizado. Nota-se mais um comércio obsoleto, predominante de mão de obra manufaturada em áreas urbanas e rurais. E mesmo havendo uma moeda, percebe-se que a prática de escambo não é incomum. E houve alguns momentos de mercantilismo em Lugnica, mas aparentemente isto foi colocado acidentalmente pelo autor. Pois há outros momentos na novel em que o Estado não interfere na economia e dá pouco incentivo ao protecionismo. Alguns nobres interferem, mas quem mais interfere na economia são sindicatos e guildas que não estão envolvidos com o Estado. E sem essa interferência, muitas vezes na novel a gente vê o mercado agindo por conta própria. O melhor exemplo ocorreu no arco 3, que foi a queda do preço do óleo e o aumento de preço das armas. Esses dois casos há uma mistura, uma dualidade, entre a interferência e a não interferência do Estado na economia de Lugnica. E antes de eu avançar para o próximo tópico, vale a pena destacar que Lugnica possui 4 tipos de moeda. Da ordem de menor valor para o maior, possui a moeda de cobre, que tem um castelo real cravado nela. Tem também a moeda de prata, cuja figura é o sábio Flugel. Prosseguindo, tem também a moeda de ouro, cuja figura é o Reid, o primeiro santo da espada. E por fim, a moeda mais valiosa, que é a de ouro sagrado, cuja figura é do dragão divino Volcânica. Devido a toda a crise que Lugnica está passando na parte política, a economia também não vai tão bem. Mesmo assim, Lugnica tem muitas opções para se sustentar, como minérios, frutos e uma ótima infraestrutura. É nítido até mesmo em side stories que citam Cararag que Lugnica tem indústrias. Pelo menos na parte agrícola, e assim como citado no volume 6 e 7, a parte de minério também é explorado. É um pouco complicado dizer, pois a gente vê o resultado no comércio, mas a gente não tem tanta informação dita explicitamente pelo Tappei. Pois bem, assim como o sistema político, o sistema econômico de Lugnica também é um pouco confuso. Sobre a parte militar de Lugnica, ela sempre foi bem elitizada.
O único momento em que eles facilitaram a entrada de pessoas comuns no exército foi quando teve o período da Guerra Demi-Humana, o que possibilitou a entrada do Green e do Wilhelm no exército. Inclusive, o Wilhelm comandava o exército real até o sumiço de um bebê da família real, sendo que nesse período ele foi substituído pelo Marcos. Ele continua até hoje no cargo e outros soldados famosos são o Julius, o Félix e, claro, o Reinhard. Existem também os exércitos provinciais, os quais ajudam a defender a fronteira de Lugnica. Ademais, Lugnica também possui muitos magos, os quais ajudam na força de combate. E mesmo na situação atual, eu não posso deixar de citar o Volcânica. A respeito da hidrografia de ReZero, é o mesmo para as 4 nações. Tem rio. É isso, tem rio. Não é nada detalhado, a gente sabe que não existe oceano, não existe mar, mas tem rio. Tem rio, lago, e aí sobre os detalhes, a gente não entra nisso, pois o próprio autor não entrou nesses detalhes na história. Nesse ponto, o que eu falo sobre a hidrografia de Lugnica também serve para Voláquia, Cararag e para Gusteco, que é uma nação congelada. Apesar das 4 nações serem bem peculiares, elas possuem as mesmas características em relação à hidrografia. Agora, em relação à topografia e o clima, Lugnica é bem diversificada. A maior parte da sua região tem um clima temperado e uma vegetação de floresta temperada. Entretanto, em algumas regiões pode-se encontrar um clima de montanha, fresco, mediterrâneo e, em menor escala, um clima subtropical. A vegetação de Lugnica, em sua maioria, é floresta temperada, mas não é incomum encontrar vegetação de tundra e taiga. Pela vasta extensão territorial, é compreensível que o relevo também seja diversificado. Embora que na maior parte das nações, o relevo também seja diversificado. Pois bem, após eu citar tudo isso do clima e da vegetação, vocês notaram a semelhança com a Europa Ocidental. Até mesmo a proporcionalidade é inspirada na Europa. Entretanto, lembrem-se que o Tapei não é um especialista em worldbuilding. Logo, houve algumas contradições na geografia de ReZero e na sua construção do mundo no geral. Eventualmente eu estarei citando algumas contradições, mas podemos passar um pano, primeiramente porque não é o foco da obra e também porque é um mundo de alta fantasia. Pois bem, como eu havia mencionado antes, existem algumas regiões de Lugnica que apresentam um clima e vegetações específicas. Eu irei mencioná-las agora. A primeira região é a cidade de Picoltate. Existem outras pronúncias como Picoltá, Picoltate ou Picolté, mas eu sempre chamei de Picoltate. Mas o mais importante não é a pronúncia, e sim o que essa cidade tem de diferente do resto de Lugnica. Por ser uma cidade que faz fronteira com Voláquia, a sua arquitetura, clima e vegetação se assemelha muito com o Império. Possui um clima mediterrâneo, qual é predominante o árido e o semiárido, e uma vegetação mediterrânea. Na obra podemos ver estepes e pradarias, além de plantas do tipo xerófilas. Também é possível identificar em Picoltate uma vegetação arbustiva, sendo que todas essas características são inspiradas no Oriente Médio. E como foi visto no anime, nos períodos frios, neva na região. Como Picoltate é semelhante ao Império de Voláquia, eu deixarei para entrar mais em detalhes quando eu chegar em Voláquia, aí falarei mais do clima e da vegetação. Adiante, a outra região que tem um clima e uma vegetação específica é a Floresta de Elior, ou Floresta de Eriole, para aqueles que somente leem pela tradução português-brasileiro licenciada. E aqui a gente possui um caso bem interessante, pois o fator que ocasionou o clima e vegetação peculiar na região foi um fator artificial. Antigamente, a Floresta de Elior possuía o mesmo clima e vegetação da Floresta de Cremald. É óbvio qual foi o evento que ocasionou essa mudança no clima e na vegetação, e digo que perdurou durante 100 anos. Como foi visto nas side stories do Frozen Bonds, até os dias atuais, o clima continua o mesmo. Desde aquele evento, a Floresta de Elior passou de um clima temperado para um clima subpolar. E como observado no mapa, devido à proximidade de montanhas, podemos observar que as duas florestas, em suas extremidades, possuíam um clima de frio de montanha também. Mas obviamente o clima predominante sempre foi temperado, sendo que a Floresta de Cremald manteve seu clima e a Floresta de Elior passou para um clima subpolar. Em relação à vegetação, a Floresta de Elior possuía uma vegetação de floresta temperada e após o evento passou a ter uma vegetação de tundra.
Ainda é nítido alguns resquícios da floresta temperada, pois o agente lendo as side stories e até mesmo vendo no OVA, ainda é possível ver como antigamente era a floresta. Porém, atualmente é inegável que a floresta de Helior é uma floresta congelada. O clima e a vegetação predominante é subpolar e tundra. A outra região de Lugnica que possui um clima e vegetação específicos é o deserto das Dunas de Áugria. As Dunas de Áugria apareceram no Arco 6 e possui 2 climas. No extremo oeste, o clima é semiárido. É onde se localiza a cidade de Myrula e é possível habitar nesse lugar. Apesar de eu estar citando Myrula a oeste como um clima semiárido e vier na nossa cabeça Caatinga, por exemplo, acreditem, o extremo oeste das Dunas de Áugria é ainda mais seco e difícil de se morar. Quanto mais ao leste, mais árido vai ficando. Do meio para o leste, o clima e a vegetação é totalmente desértico. É inabitável para seres humanos, tanto pela falta de recursos naturais, bem como a quantidade de majus que moram lá. É simplesmente impossível cruzar o deserto por meios normais. O reino de Lugnica é a nação que possui a maior biodiversidade e grande parte se dá pelo deserto das Dunas de Áugria, onde se localizam os maiores e mais perigosos majus. Os maiores destaques são o Tsunami Mizu, eles vivem abaixo da areia, o Gabal, o Orangumá, o Hanemogurá e o Ikakuju. Alguns outros tipos de majus também são atraídos por lá e podem ser encontrados. Entretanto, os maiores destaques são aqueles que eu acabei de citar. E caso vocês estejam se perguntando, o motivo de existirem tanto majus no deserto é porque eles são atraídos para lá. Mas eles são atraídos exatamente por o quê? Pois bem, se prosseguirmos ao leste do deserto, encontraremos a Torre de Vigia Pleiades. O motivo pela qual ela foi construída lá foi para que as pessoas não se aproximassem do local. Além de todos os majus que habitam o deserto, eu ainda não citei a maju mais forte de todas, que é a Shaula. É uma maju racional e ela é uma verdadeira sniper, não deixando que as pessoas se aproximem da torre. E caso alguém se aproxime, ela ainda possui uma imensa força física. Ela exerce a função de vigia da torre há 400 anos. Local este que foi construído pelo mestre dela, Flugel, o Sábio. O lugar apresenta diversos andares importantes, como a biblioteca que possui o Livro dos Mortos, a Sala Verde e outros lugares importantes, os quais serão explorados ainda na obra. E no topo da torre habita o dragão Volcânica. Eu já contei sobre a história de Lugnica, o que sabemos até agora, e sobre como algumas situações estão um pouco confusas até para os leitores da novel. Com certeza existem diversos motivos para o Volcânica habitar no topo da torre, mas eu apenas citarei nesse vídeo o motivo mais importante, que é a proteção do Santuário de Pedra Seladora do Mal, local onde a sátala está selada. Sobre o motivo do santuário estar tão isolado, dispenso comentários. É autoexplicativo. Agora, o que vale a pena citar é que pelo fato da sátala estar lá, a área possui uma grande quantidade de miasma. E é por esta razão que os majus são atraídos para o deserto das Dunas de Áugria. E não apenas o deserto, eu acredito que o reino de Lugnica é o país que mais possui majus e a maior diversidade de ReZero justamente por causa da sátala. Está certo que o reino de Lugnica estava fadado a ter bastante maju desde a época em que a Daphne os criou, mas o miasma da sátala contribuiu bastante para atraí-los. Sobre a biodiversidade e o ambiente em que os majus se encontram, o que vale a pena destacar, por exemplo, é o Urugarumu, que se localiza perto da floresta da Vila Arlan, e o Snowblight, que se localiza em lugares gelados, como a floresta de Helior. Os outros majus não têm uma preferência específica de clima ou vegetação, então não vale a pena citá-los. A respeito da demografia do reino de Lugnica, aparentemente é a nação mais populosa. É dito na novel que só a capital possui 300 mil habitantes, e a população total do país é de aproximadamente 50 milhões de habitantes. A capital real é dividida em camadas. Na primeira camada se localiza a realeza, na segunda camada se localiza a nobreza. Essas duas camadas é onde moram as pessoas mais ricas de Lugnica. Na terceira camada ocorrem as atividades comerciais. Na quarta camada é onde residem os plebeus. E na quinta camada é onde se encontram os cidadãos mais pobres. É uma clássica divisão da sociedade feudal.
A realeza, a nobreza, a burguesia, a plebe e a periferia. Certamente existe uma quantidade muito maior de seres humanos em relação às outras raças, porém, apesar de todo o preconceito, não é incomum encontrar demi-humanos no reino de Lugnica. A condição de vida deles não é das melhores pelo contexto histórico e social, só que muitos deles não deixam de habitar em Lugnica. A parte cultural e o preconceito de Lugnica é mais explorado na novel e nas side stories, por isso a minha recomendação é a leitura. Quem assiste apenas o anime conhece o tema muito superficialmente. Por isso, caso você queira conhecer e se aprofundar mais sobre o tema, eu recomendo a leitura de toda a história principal e de algumas histórias paralelas, como o ReZero Volume X1 e o ReZero Volume X2, os quais exploram diretamente o tema, o Frozen Bonds. As side stories da Floresta de Crameld também é uma boa, pois a Floresta de Crameld na história principal é contada na novel como um refúgio de demi-humanos. E existem outras side stories que mencionam o preconceito com demi-humanos em Lugnica e também até em outras nações, mas não dá para citar tudo. Voltando à demografia, Lugnica é uma região bem populosa, entretanto, ela não é tão povoada devido ao seu tamanho. E não só pelo tamanho, convenhamos, existem algumas regiões que são inabitáveis. Deserto das Dunas de Áugria, zona contaminada pela Serpente Negra, além de vários outros lugares horríveis na vasta extensão territorial de Lugnica. A infraestrutura de Lugnica é boa, existem ótimas estradas e são bem ramificadas, além de hidrovia que dá para se locomover bem. A cultura de Lugnica é moldada no dragão, havendo festivais para tal, até mesmo em um sentido religioso, molda-se no dragão, e todo o resto da cultura de Lugnica se assemelha bastante à nobreza e plebe da época da Europa medieval. A arquitetura de Lugnica é de longe a mais rica e com mais variedade de toda a obra. Em Lugnica é possível encontrar arquitetura gótica, arquitetura renascentista, arquitetura bizantina, arquitetura românica e até mesmo outros estilos de arquitetura que não são próprios de Lugnica, mas estão presentes lá por causa de questões políticas. Sobre este tema, eu entrarei em detalhes daqui a pouco quando eu falar sobre as principais cidades de Lugnica. Para imaginarmos toda a arquitetura presente no reino de Lugnica, voltemos à época em que estudamos História da Arte no ensino médio da escola. Pense na progressão histórica da arquitetura da Europa Ocidental e Oriental da época da Idade Média Alta até o período da Revolução Industrial. Toda a arquitetura presente nesse lapso temporal está presente no reino de Lugnica. Pode-se ver o barroco na mansão dos nobres e igrejas. Um exemplo de mansão de nobre é a mansão Barielli após a Priscila reformar. A arquitetura gótica em basílicas e mansões afastadas da capital. A arquitetura românica e renascentistas presentes nas ruas de Lugnica. A arquitetura bizantina presente em igrejas. E eu chuto a dizer que Lugnica possui outras arquiteturas marcantes, porém o meu conhecimento de arquitetura é básico, peço perdão por não poder detalhar tanto. Nesse sentido, Lugnica possui outras arquiteturas que não são próprias dela, mas de outras regiões. E eu irei aproveitar e já emendar com um próximo assunto. As principais cidades e regiões de Lugnica são Picoltate, que faz fronteira com o Império de Voláquia, por esta razão se assemelha mais com o Império de Voláquia do que com o Reino de Lugnica. Eu já mencionei que o seu clima e vegetação é mediterrâneo e a sua arquitetura é árabe. A cidade de Pristela é inspirada em Veneza, tanto que é lá que se concentra a maior quantidade de dragões aquáticos. Ela possui um toque renascentista, só que em contraste a isso, ela também possui uma arquitetura Nihon Kenshiku, que é a arquitetura japonesa. Em Pristela, para tudo, arquitetura, hábitos e costumes, existe essa dicotomia, da Europa Ocidental para o Japão. E o motivo disso são razões políticas. Pristela sempre foi cobiçado pelo reino de Lugnica e por Cararag, e houveram conflitos entre eles para ver quem tomava posse. Isso se deu bastante pela influência de Roshin das Planícies em Pristela, principalmente pelo respeito que Cararag tem por ele, uma vez que foi um dos fundadores. Atualmente o conflito está apaziguado e a cultura das duas nações se juntaram em Pristela, havendo um intercâmbio cultural, o que não seria bem difícil, uma vez que Pristela faz fronteira com Cararag.
Outra região importante é a Floresta de Helior, já comentei sobre ela, sobre seu clima gelado, é uma floresta que foi artificialmente congelada, e existem pessoas que moram lá em uma arquitetura improvisada para aguentar o frio. Existe a Floresta de Cremald, que é importante para a lore, só que eu já comentei sobre ela, é uma floresta temperada. E existe Flanders, que é uma região importante, mas não foge muito do padrão de Lugnica. E existem outras regiões que apareceram na história e são bem importantes, como a Árvore de Flugel, o Pântano e as vilas de Hanumas e Flor. Existem outras regiões que são bem importantes para a lore, mas não vale a pena citá-las nesse vídeo em específico. Sobre as relações exteriores, Lugnica possui uma boa diplomacia com Gusteco e Cararag e uma relação conturbada com o Império de Voláquia. A melhor história paralela para saber mais sobre a relação de Lugnica com Voláquia é o ReZero Volume X4. Não é tão explorado lá, mas uma outra história paralela que vocês podem se interessar é o Sword Demon Battle Ballad. Sobre a relação de Lugnica com Cararag, tem o arco 5 da novel e também tem as side stories curtas da Anastácia. Sobre Gusteco não tem muita coisa, mas se quiserem ler uma side story que explora um pouco da relação de Lugnica com Gusteco, tem o ReZero Volume X1. Inicialmente, o Tapen Nagatsuki só pretendia escrever a história principal se passando no reino de Lugnica. É por esse motivo que é a nação que mais possui informação. Ademais, também é a nação que mais possui histórias paralelas. Finalmente eu termino de contar sobre o reino de Lugnica e passo a contar sobre o Império de Voláquia. O Império de Voláquia era uma nação a qual os leitores de ReZero sempre tiveram muito interesse em saber mais, principalmente porque antes do arco 7, o Tapei havia escrito ótimas side stories a respeito desta nação. Além disso, foi colocado menções na história principal, aumentando ainda mais a nossa curiosidade sobre Voláquia. Inicialmente, o autor não tinha planos de fazer a história principal se passar em outro cenário além de Lugnica. Entretanto, ele mudou de ideia e o arco 7 está se passando em Voláquia. Atualmente, o arco 7 está caminhando para o seu fim e nós descobrimos muita coisa sobre Voláquia. Mesmo se o arco 7 não existisse, Voláquia ainda seria a segunda nação que nós mais teríamos informações. São muitas side stories, e com o arco 7, Voláquia se sobressai bastante sobre Cararag e Gusteco. Não se tem muitas informações sobre a origem do Império de Voláquia. Sabe-se que há mais de 400 anos atrás, eles estavam em guerra com Lugnica. Contudo, assim como eu já contei neste vídeo, existe uma trégua entre as duas nações devido ao contrato de Lugnica com o Volcânica. O Império de Voláquia foi inspirado nos países árabes. Os cenários, a geografia, a cultura, as roupas, a arquitetura são bem inspiradas nos países do Oriente Médio. Mas além dos países árabes, há uma clara inspiração na cidade-estado de Esparta. Conseguimos ver bastante isso na filosofia de vida dos cidadãos de Voláquia. É uma nação bélica cujo guerreiro mais forte se sobressai sobre o mais fraco, havendo mais status e respeito. Um exemplo de um caso concreto foi o do Kurgan. Ele pertencia a uma tribo selvagem, porém, devido à sua força, ele ganhou respeito e status no Império. Ele trabalhou diretamente para o Império e serviu a um dos antigos sucessores ao trono de Voláquia. E no final da side story Sword Demon Battle Ballad, nós vislumbramos o quão importante ele era para o Império. O que é importante destacar neste vídeo é que para Voláquia, em muitos casos, o que importa não é a sua linhagem, mas sim a sua força. Não que a linhagem não seja importante, mas em Voláquia a força conta muito. Por este motivo, os demi-humanos não são tão discriminados em Voláquia, sendo o melhor lugar, ou o menos pior, para eles habitarem. Uma outra informação geral sobre Voláquia que vale a pena eu comentar é que apesar de Voláquia ser inspirada nos países árabes e em Esparta, também há influência japonesa. Antigamente a gente conseguia enxergar isso pela vestimenta dos Cécilos, porém, com a leitura do arco 7, isso se mostrou bem mais nítido. A vestimenta da Iorna e alguns outros cenários mostram alguma influência japonesa em Voláquia. Apesar disso, é bem pouca se comparado com a influência árabe e espartana. Não é explicado na novel o motivo desta pouca influência japonesa em Voláquia, mas eu acredito que seja por causa de imigrantes de Cararag na região. Prosseguindo, irei comentar sobre a política de Voláquia, que é muito interessante. Como o nome já diz, Voláquia é um império. Ela teve 77 imperadores, sendo que o 77º foi Vincent Voláquia. Ele ainda está vivo, mas foi deposto do trono.
Se ele voltará a ser imperador de Voláquia, isso só saberemos no final do arco 7. Atualmente, Voláquia está em guerra civil. O motivo dessa guerra civil foi a insatisfação de alguns cidadãos de Voláquia com Vincent como imperador. E pela informação que nós temos até agora na novel, seria pela discordância de Vincent em prosseguir com a linhagem sucessória do trono de Voláquia. Eu não serei precipitado aqui. No momento em que gravo esse vídeo, o arco 7 ainda está em andamento. Daqui a alguns meses haverá a conclusão do arco 7 e novas informações, e eu estarei deixando essas informações nos comentários desse vídeo. Se você tiver alguma outra dúvida, deixe nos comentários que eu ou outras pessoas estaremos lhe respondendo. Mas voltando a falar sobre a política de Voláquia, ela é realmente muito interessante. O Império de Voláquia é um império absolutista. É um poder centralizado no imperador e administrativamente é concentrado. Se desconcentra um pouco devido à extensão territorial, mas não deixa de ser um império absolutista. Diferente do monarca de Lugnica, o imperador de Voláquia possui mais atribuições e autoridades sobre o poder executivo, legislativo e judiciário. A pouca desconcentração do poder de Voláquia se dá aos generais divinos, que se assemelham aos súditos do rei. Eles também têm regiões das quais eles cuidam, mas não é algo tão elaborado e não foge das mãos do imperador. A respeito dos generais divinos, eu entrarei em detalhes quando eu falar sobre o exército de Voláquia. O Império também possui um primeiro-ministro, mas aparentemente a função dele é mais para a fiscalização do imperador do que ser um primeiro-ministro em si, como a gente conhece. E mais especificamente, uma fiscalização para que o imperador continue a sua linhagem. O poder executivo de Voláquia não é bem detalhado e confesso que eu não vejo muito o que fazer lá. A população é deixada à mercê nesse costume de força e a preocupação maior é a parte bélica. Sinceramente, eu acredito que a maior preocupação do poder executivo de Voláquia é o controle de insurgências, principalmente pelos ocorridos do arco 7. Convenhamos, Voláquia está bem atrasado nessa parte. Na minha leitura, eu não vi nenhuma diretriz para saúde, educação, no máximo infraestrutura, mas nada além disso. Não existe uma preocupação com os direitos individuais e sociais. E por falar em direito, a parte legislativa é realmente curiosa. Isso também se estende à parte judiciária, mas em relação às leis e ao direito, Voláquia segue um rumo mais justnaturalista. Mas atenção, se você cursa direito, por favor, não tome isso como aprendizado. Você sabe muito bem que o debate entre justnaturalismo e positivismo é bem extenso e complicado. Nem mesmo o autor pensou nisso quando ele escreveu ReZero. Então, aqui eu estou tirando leite de pedra sobre o direito de Voláquia. É a minha interpretação, mas ela será confusa, pois nem sequer o Tapei pensou nisso quando ele escreveu. E para aqueles que não sabem nada sobre o assunto, eu explicarei bem superficialmente para não deixar o vídeo muito maçante. Mas basicamente, o direito positivo seria o complexo de leis de uma determinada nação em um determinado período. Enquanto isso, o direito natural é a ideia universal de justiça. São direitos intrínsecos à natureza humana e que nunca estariam abaixo das normas oriundas da atividade legiferante. Por exemplo, direitos naturais como a vida e a liberdade. Durante séculos houveram discussões sobre o direito positivo e o direito natural, havendo até mesmo interpretações de que hoje é possível coexistir o direito natural e o direito positivo numa mesma sociedade. Mas isso nem é assunto para esse vídeo e nem mesmo para esse canal. O que é importante aqui é que o reino de Lugnica predomina o direito positivo. Há margens para a aplicação do justnaturalismo em Lugnica devido ao fato dela ser bem mais democrática que Voláquia. Entretanto, naquela nação eu vejo uma predominância no direito positivo. Agora, falando de Voláquia, eu vejo uma predominância no justnaturalismo. Mas é aí que esse tema fica complicado. Eu vejo uma predominância no direito natural em Voláquia não porque o Tapei escreveu assim. Pelo contrário, é porque ele não escreveu. Ele não se preocupou em escrever sobre as leis de Voláquia, sua aplicabilidade, e assim ele não explorou essa parte. Para ser sincero, eu acho até errado falar que existe direito natural em Voláquia. E eu falo isso porque parece que os cidadãos de Voláquia não parecem nem sequer terem direitos. Parece que eles só têm deveres. Vida em Voláquia, pouco importa. Eles não parecem ter direito à vida. O que mais importa seria a força, mas a força não é um direito, seria mais um dever.
Então Wallachia não tem um direito natural, e sim um dever natural, e desse dever natural se deriva todos os direitos conquistados pelo cidadão. Percebe-se que Wallachia é bem mais focada até mesmo na autotutela. Em toda a minha leitura, eu não vi uma jurisdição ativa em Wallachia. As pessoas acabam tendo que resolver seus próprios conflitos e a autotutela é predominante. Poderia até mesmo haver interpretações de que a parte positiva predominaria em Wallachia, pois o imperador ele poderia editar leis que suprimiria qualquer direito natural em Wallachia. Mas sinceramente, eu vejo os costumes e a noção distorcida de direito em Wallachia se sobressaindo a isso tudo. E ainda vejo essa noção distorcida de direito natural de Wallachia fazendo a manutenção de poder do imperador e o seu absolutismo. Toda essa explicação que eu acabei de falar será bem útil quando eu chegar em Cararag e no final desse vídeo, em que eu farei as considerações finais e comparação entre as nações. Seguindo adiante, eu passo a comentar sobre as regras da sucessão do trono de Wallachia. E esta é a minha parte favorita do Império. O imperador é obrigado a ter muitos filhos. E muitos filhos seriam o quê? 5, 7, 10? Não. O ideal seria mais de 100 filhos. E eu diria que seria bem mais do que 100 filhos, pois o antigo imperador, o pai do Vincent, ele teve aproximadamente 100 filhos e ele ainda foi conhecido como um rei broxa. É isso que vocês ouviram. O antigo imperador ficou conhecido como fracasso em reprodução só porque teve aproximadamente 100 filhos. Apenas isso, né? E eu nem precisaria mencionar isso, mas fica subentendido que o imperador tem filhos com várias mulheres. E não existe um cargo de imperatriz em Wallachia. E no caso, estou me referindo à esposa do imperador. Se eventualmente uma mulher assumisse o trono de Wallachia, com certeza ela seria imperatriz do país. Mas espera lá! Se uma mulher viesse assumir o trono de Wallachia, como é que ela teria mais de 100 filhos? Intrigante. Beleza, vamos seguir adiante. Por que o imperador de Wallachia tem que ter tantos filhos? Acreditem, chega um determinado momento em que todos os filhos são colocados em um Battle Royale e eles têm que se matar. O que sobrar, vira imperador. É isso. Tenho mais nada a acrescentar, é só isso mesmo. Eles lutam até a morte, o que sobrar se torna o imperador de Wallachia. Caso vocês queiram saber mais sobre o assunto, eu recomendo duas side stories, o Crimson Afterglow e o Crimson Countess and the Gladiator. E se tiver interesse, também tem o ReZero Volume X5, que juntou essas side stories e fez alguns acréscimos. Esse Battle Royale é uma sucessão bem peculiar, mas é compatível com tudo que Wallachia prega. E como visto no ReZero Volume X3 e na side story Sword Demon Battle Ballad, os filhos que não são fortes são discriminados e isolados, que foi o caso do Stride de Wallachia, que foi rejeitado pelo próprio país. E agora, um tópico especial que eu não poderia deixar de falar sobre Wallachia, que é o exército. Como eu havia mencionado mais cedo, Wallachia possui 9 generais divinos. Esses são os membros do exército que fazem parte da elite. E numa ordem de hierarquia tem os generais de primeira classe, generais de segunda classe e os generais de terceira classe. E abaixo possuem os soldados de primeira classe e os soldados comuns. Wallachia é a nação que possui o exército mais poderoso, e ela se orgulha muito disso. O exército possui uma mentalidade bélica ao extremo, não aceitando nenhum ato de covardia, sendo punível com a própria morte. Se um soldado de Wallachia demonstrar covardia, ele deve cortar a própria garganta. Pois bem, prosseguimos então para a geografia de Wallachia. É a nação que possui a maior extensão territorial. Apesar disso, Wallachia não possui uma grande diversidade em seu clima e sua vegetação. As florestas são tropicais, seja em clima ou em vegetação. Fora das florestas, o clima predominante é o Mediterrâneo, e com certeza a vegetação predominante também é o Mediterrâneo. Possui vastos campos e até tem montanhas, mas em proporção não se compara com as outras nações. Em relação aos rios, o que mais se destaca é o rio que vem de Pristela. Sobre os terrenos em si não há muita variação. Há planícies, planaltos, depressão, não tem tantas montanhas em proporção como em outras nações, então não tem muito o que comentar aqui, assim como foi em Lugnica. Não há muita biodiversidade, uma vez que os Majus são raros no Império de Wallachia. E não se assustem, realmente é só isso que eu tenho a dizer sobre a geografia de Wallachia. Diferente de Lugnica, eu não notei muita variação.
seja na minha leitura do Arco 7 ou nas histórias paralelas. Em relação à demografia, existem bem mais demi-humanos do que em Lugnica, e os demi-humanos habitam em tribos selvagens ou até mesmo junto da população humana. Os títulos da sociedade são bem simples, se dividem em condes de nível baixo, médio e alto. E ao contrário de Lugnica, Wallachia não possui uma religião oficial. A economia de Wallachia também é muito simples. Eles possuem apenas um tipo de moeda, que é a moeda de ouro. A filosofia e a cultura bélica de Wallachia atrapalham bastante a economia e o comércio com o exterior. Apesar disso, eles ainda conseguem importar mercadorias essenciais para o país e mantêm até mesmo uma boa relação com Picoltat, que é uma cidade de Lugnica. A infraestrutura não é ruim, mas como eu citei, há dificuldades em usar essa infraestrutura, uma vez que a mentalidade bélica atrapalha tudo. Sobre a arquitetura de Wallachia, predomina a arquitetura árabe. As abóbadas, as colunas, janelas, os seus arcos lembram muito a arquitetura árabe. E eu falo isso mais pela leitura, pois infelizmente é uma pena que, ao contrário de Lugnica, a gente não tenha uma imagem concreta, pois não teve no anime. As poucas imagens que temos são da Light Novel e não são tão conclusivas. Além da arquitetura árabe, em uma escala muito menor, também tem a arquitetura japonesa presente em Wallachia, que seria o caso de Chaos Flame. Entretanto, apesar de lembrar a arquitetura japonesa, ainda não seria uma arquitetura japonesa pura, havendo influência da arquitetura árabe também. Ademais, Wallachia também possui arquitetura indígena que está presente nas florestas, principalmente em Sudrak. Dessa forma, eu passo a citar os principais lugares de Wallachia, e deixo logo avisado que não será tão detalhado assim como foi em Lugnica. Eu também não citarei todos os lugares de Wallachia, assim como eu falei em Lugnica, não há necessidade disso. Qualquer coisa é só pesquisar na wiki ou a gente conversa nos comentários, mas nesse vídeo apenas citarei os mais importantes, na minha opinião. Assim como eu falei antes, se for numa área de floresta, considere como um clima tropical ou subtropical. Fora disso, considere como um clima e uma vegetação mediterrânea. Começo falando do primeiro lugar do Arco 7, que é a selva de Budheim. Se localiza no extremo leste do Império e possui uma flora bem densa. É bem difícil de se locomover lá e é um lugar perigoso. Nas profundezas dessa selva se encontra a aldeia do clã Sudrak. Esse clã é composto apenas por mulheres selvagens de pele escura e tiveram um grande destaque no início do Arco 7. Apesar de serem selvagens, não é impossível de se comunicar com elas, mas aí faz parte da história e não entregarei spoilers para vocês. Na beira dessa selva também se encontra o cemitério sem nome. Neste lugar se encontram os restos mortais dos monarcas que não tiveram nome. É um lugar desconhecido por quase todo mundo, até mesmo por membros da família real, e poucas pessoas conhecem. O próximo lugar que passo a comentar é a cidade de Garkla. Foi o primeiro lugar de Wallachia que foi citado na história principal, e foi citada no Arco 3. Garkla era uma fortaleza quase impenetrável e era um ponto de comércio importante para o Império. Entretanto, 15 anos antes do Subaru chegar naquele mundo, Garkla foi destruída pelo arcebispo da ganância Regulus Corneas. Os rumores da destruição de Garkla é que estava sendo leiloado objetos que eram pertencentes à bruxa da inveja. O próximo local é Rupigana, ou como outras pessoas preferem falar, Rupugana ou Lupugana. É a capital do Império de Wallachia e ela é protegida por uma parede quadrada. Exatamente, é completamente fechada e se tratando de um país bélico como Wallachia, não é tão surpreendente assim. Lá se encontra o Palácio de Cristal, onde reside o Imperador. Há um excesso de mágica lá dentro devido ao uso de pedras mágicas em sua construção. Isso serve para defesa e para ataque, uma vez que não se pode usar magia lá dentro. E é dito que o palácio é praticamente um ser vivo, como se fosse um espírito. O palácio também dispõe de uma tecnologia de teletransporte, o que possibilitou o Vincent fugir dos eventos antes do Arco 7. Prosseguindo, eu falo de Guaral. Sinceramente, eu não vejo ela sendo uma cidade tão relevante, mas como ela foi tão recorrente no Arco 7, seria um erro não citá-la. É uma cidade fortificada que fica próxima da selva. No início do Arco 7 foi um local bem recorrente e ocorreram várias batalhas lá, inclusive tendo um ótimo capítulo de estratégia. Por outro lado, uma outra cidade recorrente no Arco 7 que eu acho mais importante para comentar é Chaos Flame. É comandada pela 7ª General Divina Yorna Mishiguri e existem várias raças lá.
É um local sem lei convencional, mas onde vários demi-humanos vivem em harmonia. No centro da cidade se encontra o Castelo de Lápis Carmesim, e é um castelo que lembra bastante palácios tradicionais japoneses. Prosseguindo, também passa a comentar sobre a Ilha dos Gladiadores Gino-Hive. Lá se encontra um coliseu onde gladiadores são colocados para lutar um contra os outros ou contra Majus. Essa ilha foi contada tanto no presente quanto no passado, é onde o Ao lutava e é onde o Subaru passou no arco 7 também. E claro, na beirada de Volacchia se encontra a borda da Grande Cachoeira. Também existem outros lugares como Mesoreia e o lago, mas não vejo motivos para citar detalhadamente nesse vídeo. Com exceção de Lugnica, Volacchia é o país que nós mais temos informações, tanto pelas side stories como pelo arco 7. A partir de agora, eu passo a falar sobre as cidades-estados de Cararagi. E gente, por favor, não se assustem com o tempo de vídeo, é realmente desigual. Cararagi nós não temos muitas informações, tanto porque ela não apareceu na história principal, pelo fato também de que ela não tem muitas histórias paralelas comparadas com Volacchia e principalmente com Lugnica. Apesar disso, Cararagi é um país muito interessante e tenho muitas coisas para falar. Localizada a oeste no mundo de ReZero, Cararagi é tida por muitos leitores como uma ótima nação para se morar, mas acreditem, essa percepção não é correta. Eu penso que muitos leitores acham que Cararagi é um lugar tranquilo de se morar por causa do Recife, mas ao lermos as histórias paralelas sobre Cararagi, percebemos que não é uma nação tão tranquila assim. Eu irei explicar isso no decorrer do vídeo, mas primeiramente eu irei falar sobre a história de Cararagi. Eu nem preciso comentar que nós não temos muitas informações sobre a origem de Cararagi, entretanto, o que nós temos já vale muito a pena comentar. O país foi fundado há 400 anos atrás por Roshin das Planícies. É um nome bem conhecido pelos leitores da novel, mas mesmo que você só veja o anime, eu já falei sobre o Roshin lá no início do vídeo na história de Lugnica. Não tem tantas informações sobre ele também, mas ele pertencia ao grupo do Flugel, Satala, Reid, Equidna, Volcânica e o pessoal lá. Ao contrário do que nós teorizávamos antes, ele não é um invocado, ele é alguém que nasceu no mundo de ReZero. Há 400 anos atrás ele fundou Cararagi e ele teve a ajuda da bruxa da ganância, Equidna. Como foi os detalhes da fundação de Cararagi, nós não sabemos. Entretanto, pela minha leitura de ReZero e suas curiosidades, acredito que Cararagi foi fundada por meio de muitas revoltas e conflitos liderados pelo Roshin. E nesse passo, eu comento sobre o tema mais interessante de Cararagi, que é a sua política. Eu aproveito e emendo com a economia de Cararagi, que está totalmente ligada com a política do país. Certamente a economia de um país está ligada com a sua política, entretanto, em Cararagi é algo bem mais extremo. Seria semelhante da política de Volacchia com a guerra e da política de Lugnica com o dragão. A política de Cararagi é um pouco confusa e complicada. Como o nome já diz, é um grupo de cidades-estados. Essas cidades são independentes e juntas formam Cararagi. O problema é definir o tamanho dessa independência. Não é explorado na obra o que ocorreria em caso de secessão. Nesse ponto, vale lembrar o que eu disse no início desse vídeo sobre soberania e autonomia. Eu acredito que as cidades-estados de Cararagi sejam autônomas. Mas isso é mais para curiosidade, pois acredito que para a obra de ReZero isso não seja tão relevante assim. Cararagi possui 7 grandes cidades, e cada uma delas tem um representante conhecido como prefeito. Esses prefeitos se reúnem esporadicamente para eleger um cônsul geral, que é o representante do país. E esse cônsul geral é o que cuida das políticas maiores do país e externas. Então, resumidamente, os prefeitos cuidam das políticas locais das cidades-estados, enquanto o cônsul geral cuida da política geral. Pense nisso como competência estadual e federal, de governadores e de presidente. E vocês perceberam que a política de Cararagi é bem diferente de Lugnica e Volacchia. Ela é muito mais descentralizada e desconcentrada em comparação a outras nações. E nas palavras do próprio autor, Tapei Nagatsuki, Cararagi é a nação que chega mais próximo a ser uma república, enquanto as outras nações são reinos e império. A economia de Cararagi é o principal tema. É a economia mais forte das 4 nações e é uma economia bem contraditória até.
A economia de Cararag é praticamente um anarcocapitalismo. E embora tenha citado a existência de prefeitos e um consul geral, eles se assemelham mais como um conselho privado. Certamente a ascensão política em Cararag está voltada para os lucros e quem tem mais capital. Nesse ponto, a mentalidade de Cararag é extremamente capitalista. A própria Anastácia é uma representação da política e economia de Cararag. Se o mundo de ReZero tivesse um PIB, certamente Cararag estaria lá em cima, pois eles têm o capitalismo mais selvagem possível. Como não há uma governança centralizada e o Estado interfere o mínimo possível na economia, isso permite que o capitalismo seja muito bom, mas ao mesmo tempo muito ruim. E antes de continuar, só um aviso, eu não estou citando regras do que seria a política ideal ou não para nossas vidas, mas eu estou apenas citando como é a política escrita por Tapei Nagatsuki no mundo de ReZero, beleza? A economia de Cararag é muito boa, por quê? Porque ela impulsiona muitos lucros, tem um PIB altíssimo e tem um grande avanço econômico, tecnológico e muitos avanços nesses sentidos. Em Cararag é possível encontrar uma diversidade de comércio, muitos produtos a quais não se encontrariam antes, uma infraestrutura, e a política é investida para a infraestrutura e isso permite que o consumidor se dê muito bem. Nesse sentido, a política de Cararag incentiva bastante e impulsiona comércios normais e bons, como a agricultura, o artesanato. Nesse ponto, artesãos, comerciantes, agricultores e consumidores se dão muito bem em Cararag. Entretanto, essa mesma política também incentiva comércios não tão muito agradáveis assim, como assassinatos, escravidões, prostituição, tráfico e qualquer outro trabalho mercenário. Exatamente, todos esses ramos não habituais de negócios são comuns em Cararag. E é visto até mesmo nas side stories como assassinato por encomenda é algo comum. E na história principal vocês até mesmo viram como mercenários são importantes para Cararag. No volume 7, os combatentes de Cararag que lutaram contra a Baleia Branca eram mercenários. Os outros ramos então a gente nem precisa comentar em detalhes. Não existem leis trabalhistas que protegem os trabalhadores. Se os comerciantes e os consumidores são beneficiados em Cararag, os trabalhadores nem tanto. E as leis de Cararag não são omissas por uma falha, mas sim por opção. Criar leis que proibissem todas as atividades imorais que eu citei seria contra os interesses econômicos de Cararag. Por esse motivo, eles não só não inibem, como também incentivam essas atividades. E das atividades econômicas que eu citei anteriormente, uma delas eu devo dar destaque, que é a escravidão. É a principal contradição na política econômica de Cararag, um anarcocapitalismo com escravidão. Não faz o menor sentido o incentivo a uma economia capitalista com mão de obra escrava. Se existe escravo, não existe salário. Se não existe salário, não existe consumidor. Se não existe consumidor, não existe capital girando. Se não há capital girando, não há capitalismo. Só mesmo em ReZero para existir algo assim. Cararag só não fale por causa do Tapei, porque não há sentido nenhum. Em quase todo o país é permitido a escravidão. Apenas na cidade-estado de Banan que não é permitido. Só que acreditem, ainda existe uma lei que assegura que você pode escravizar crianças de rua, desde que ninguém veja isso. Se a criança de rua está lá abandonada, beleza, pode escravizar. Pois bem, digamos que Cararag não é tão bom assim quanto a comunidade pensava que era. Nesse passo, apesar da política e a economia de Cararag ser a mais interessante, ela não é tão bem trabalhada quanto Lugnica e até mesmo Wallachia. Isso decorre do fato de nunca ter aparecido na história principal, mas apenas em algumas side stories. Apesar de não ser tão explorada, Cararag possui a política e a economia mais interessante para mim. E nesse ponto, eu teço comentários sobre o direito e a legislação de Cararag. Se o Império de Wallachia possuía uma tendência para o direito natural, em Cararag há uma predominância imensa pelo direito positivo. A moral não existe. Ética também não. Tudo é permitido se estiver na lei. Lei e contratos são muito importantes em Cararag e todo o resto é dispensável.
Certamente não é um direito positivo da vida real, onde existe ética, existe uma moral, mas estou falando de um caso extremo da ficção, onde seria um caso muito extremo do direito positivo. O positivismo de Kararagi é total, seria na essência mais pura possível, a qual a gente não consegue nem sequer imaginar no mundo real. E isto é nítido na série de side stories da Kararagi Girl. Além de tudo isso, não é possível ver apenas pelas histórias paralelas uma estrutura de Estado e suas organizações e como elas funcionam. Adiante, eu mudo os tópicos em relação às outras nações e passo a comentar sobre a população de Kararagi. Voltando-se à estatística de humanos e demi-humanos, Kararagi possui uma grande quantidade de demi-humanos. E na minha interpretação e de boa parte da comunidade ReZero, acreditamos que grande parte dos demi-humanos são refugiados da guerra demi-humana que ocorreu em Lugnica há anos atrás. A vida de um demi-humano para um humano não muda tanto, pode ser tanto boa quanto ruim. E ao contrário de Volak, que possui cabelos pretos, a população de Kararagi possui cabelos coloridos e feições fortes. Existe muita pobreza em Kararagi e é bem difícil se ascender socialmente se você não tiver talento. Também existem favelas e áreas subdesenvolvidas e são horríveis de se morar. Há muitas teorias sobre o shintoísmo, já que Kararagi é inspirado no Japão, mas como eu falei, não existe nada confirmado. E o que eu digo sobre o shintoísmo é que seria uma religião parecida, mas nada dito em side stories e nada dito na história principal e muito menos em Q&As. Entretanto, temos algo concreto, que seria a cultura e a admiração que tem pelo Hoshin. Da mesma forma que Lugnica admira o Flugel, Kararagi admira o Hoshin. E a população possui um sotaque típico do Japão, mais especificamente da região de Kansai. Nesse ponto, não preciso nem comentar que a cultura é voltada para o Japão, seja na arquitetura ou nas roupas, as quais as pessoas usam vestimentas de yukatas. E a culinária também é japonesa, eles até mesmo comem utilizando hashis. E como eu havia comentado antes, a arquitetura de Kararagi é do Nihon Kenshiku, a arquitetura típica japonesa. E lendo algumas side stories e também vendo e imaginando com o pessoal da comunidade, muitos falam da era Meiji, mas eu também vejo alguns elementos da era Edo e período até mesmo Sengoku. Mas isso fica bem no fundo da minha imaginação, uma vez que Kararagi não tem anime e nem sequer aparece na história principal, mas apenas em histórias paralelas. Sobre a parte militar, é bem curiosa, pois são organizações mercenárias privadas. E a mais famosa até mesmo apareceu no anime, que são as Presas de Ferro. É uma organização que pertence a Anastácia e é liderada pelo Ricardo. Eles que cuidam da proteção no transporte de suprimento entre as cidades e também são a linha de frente no combate. Também existe os Arranhos de Prata, ou Arranhão de Prata, que são um grupo composto apenas por demi-humanos. E também existem ninjas, shinobis, os quais cuidam de assassinatos e infiltração. Porém, esses daí eu não sei dizer a qual organização pertencem e como eles trabalham. Mas eles são citados até em outras side stories fora de Kararagi, como foi na trilogia do Demônio da Espada. E finalmente eu irei falar sobre a geografia de Kararagi. Nesse ponto, eu confesso que eu não terei muito o que se falar. A geografia de Kararagi se assemelha muito à do Japão. Na verdade, é praticamente idêntica. Vai de um clima temperado até um clima subtropical, assim como é no Japão. E a vegetação é de floresta temperada. Existem montanhas e até mesmo a cerejeira típica do Japão pode ser encontrada em Kararagi. No mais, não existe tanta informações a respeito da geografia. Basicamente é o país que se inspirou no Japão e tem toda a sua cultura moldada nisso. Eu irei citar agora alguns locais importantes de Kararagi. O primeiro local que eu comento é Banan. Começo por ele, pois é onde se passa o Renif. É a segunda cidade de Kararagi e é o único local onde não é permitido escravidão, porém há aquelas exceções que eu citei no vídeo. Superficialmente pode parecer uma cidade tranquila, mas não é tanto assim como o resto de Kararagi. O clima, a vegetação e os costumes são idênticos ao do Japão, e isso vale para as outras cidades. Antes de Hoshin, Banan era uma cidade independente, porém ocorreu a sua destruição e lá se originou a famosa frase: Hoshin era o pôr do sol de Banan, que significa submissão total ou a violência. E dessa forma, Banan se tornou a segunda cidade de Kararagi.
A primeira cidade, Cararag, é Kyo. Ela fica no meio de Cararag e não há muitos comentários sobre ela a não ser isso. A terceira cidade é Ivada, que fica na fronteira com Lugnica. Fica próxima do rio que vem de Pristela e seguindo o curso do rio, é possível ir para Volak de barco. A quarta cidade é Fuzumi, cujo seu destaque é o geyser e a sakura de neve branca que florescem lá. A quinta cidade é Outou, que fica no extremo leste de Cararag. Fica entre o deserto sedimentar e a grande cachoeira. A sexta cidade é Azamiki. Se localiza no extremo noroeste de Cararag e fica próximo da Grande Cachoeira e também dos morros. E por falar nos morros Scarlet de Giral, estes são dunas feitas de fragmentos de pequenas pedras mágicas. A sétima cidade é Tenmitsu e é a que fica mais próxima de Gusteco. Existe também a área metropolitana de livre comércio. O nome é autoexplicativo e é de onde Anastácia veio. Contudo, apesar do nome remeter à riqueza, é uma área de classe baixa. E claro, o livre comércio não é apenas para aqueles comércios habituais, mas também para outros tipos de comércio. Existe também o leito de Zarestia, que é onde se localiza o Grande Espírito e ela mata qualquer um que se aproxima de lá. E voltando-se para a quarta cidade, Fuzumi, existe na região o Planalto de Magolia, o Grande Geyser de Magolad e a Floresta Movediça de Kragrel. Cada um desses três está conectado e é interessante como o geyser influencia na região. Tem uma boa biodiversidade aquática e muitos peixes e outros animais aquáticos residem lá. O Planalto de Magolia é aonde a água do geyser jorra e o seu relevo é influenciado pelo geyser. E a Floresta Movediça de Kragrel é engraçada, pois a sua natureza evoluiu devido ao clima severo de Cararag. As raízes das árvores não afundam no chão. A floresta evoluiu num ponto que ela se moveu como se fosse uma entidade única para áreas onde o geyser expelia sua água, dependendo da direção do vento. E a madeira das árvores é conhecida por ser de excelente qualidade. Certamente existem outras regiões de Cararag, mas não vale a pena citar nesse vídeo. E finalmente eu cheguei na última nação, o Reino Sagrado de Gusteco. E eu fico até envergonhado de falar sobre Gusteco porque não vai ter muita coisa para eu falar. Localizada no norte do mundo de ReZero, não se sabe muito da origem de Gusteco. Mas mesmo lendo a história principal, é citado que em Gusteco residem vários xamãs, e isto ocorreu após o pacto do Farsali com Volcânica. Eu cito os xamãs e também cito esse contrato com Volcânica porque é muito importante para Gusteco, uma vez que tem algo parecido lá. Quem fundou a nação foi um dos 4 grandes espíritos, que é o Old Glass. Este grande espírito firmou um contrato com o rei sagrado, e assim ele tem grande influência sobre Gusteco. Ele está associado com a eleição do país, tendo o direito de escolha do rei sagrado de Gusteco. A política de Gusteco é uma teocracia e a igreja detém grande influência sobre a nação. Ela é composta pelo rei sagrado e os seus arcebispos, e não confundam com os arcebispos do pecado do culto da bruxa. Os arcebispos deste país, eles são pertencentes à igreja de Gusteco, que é a nação que possui a religião mais crente possível. Eles adoram os espíritos e principalmente Old Glass, que foi o fundador de Gusteco quando escolheu o primeiro rei sagrado. O atual rei sagrado é o Príncipe Louco, e ele ainda nem sequer apareceu em histórias paralelas, tendo apenas citações. E uma curiosidade sobre a eleição de Gusteco é que o sangue e a origem não influenciam na escolha de Old Glass. Não há quase nenhuma informação sobre a demografia de Gusteco. Porém, pelas side stories que eu li sobre Gusteco, é possível notar que existem demi-humanos lá. Existe outra interpretação de outros leitores que falam que a maioria é humano e existem pouco demi-humanos, entretanto eu não tive essa sensação quando eu li as side stories. Sobre a geografia de Gusteco, é frio o ano inteiro e quase toda a região do país é nevada. O seu clima é frio de montanha e polar, e a vegetação é uma vegetação de montanha e tundra. Nesse ponto eu nem preciso falar que Gusteco é um país muito difícil de se morar. É difícil de se locomover, é difícil de conseguir comida, é difícil de conseguir água, é difícil pra tudo lá. A infraestrutura é horrível e a economia mais atrasada de todas as nações. Eles vivem à base de minérios, uma vez que é uma região montanhosa e tem bastante para explorar lá. É um país bem desigual e eu diria que é uma economia de sobrevivência. Sobrevive quem mais tem poder e influência lá. E eu não descarto para os mais pobres uma vida de esquimó, à base de caça e sobrevivência bem complicada.
A desigualdade de Gusteko pode até mesmo ser conferida no anime, no passado da Elsa. A parte militar de Gusteko se dá aos Cavaleiros Acólitos. A força deles é equiparada aos Generais Divinos de Wallachia e eles possuem uma imortalidade semelhante à da Elsa. Os principais lugares de Gusteko é a Montanha Sagrada de Pardóquia, que é onde Old Glass reside. Aos pés dessa montanha fica a Cidade Sagrada de Glácia, Eternia, a cidade espiritual que fica aos pés do Monte Kanai, e Norandum, que é uma das maiores cidades de Gusteko e onde o frio é mais ameno, uma vez que ela foi construída em uma terra sagrada. Leanote, que foi uma cidade destruída pela avalanche provocada pelos ladrões de gelo. Zespirga e o vulcão Gimuna, que é onde não tem neve. Como podem verificar, existem outros locais em Gusteko, mas estes que eu citei são os principais. Não se tem muitas informações sobre o Gusteko, e mesmo eu tendo lido as side stories, ainda assim eu não posso falar muito para vocês, uma vez que as side stories focaram mais em personagens do que no mundo em si. Peço perdão por não falar muito sobre Gusteko, mas sinceramente, eu falando e vocês pesquisando sobre Gusteko e lendo resumos não seria tão diferente. Existem pouquíssimas side stories sobre Gusteko, e o que eu li não é o bastante para eu falar do mundo em si. Pelo menos, não detalhadamente como eu queria. Sobre a construção de mundo de ReZero tenho minhas críticas, mas não é pertinente falar nesse vídeo, uma vez que ele já está muito grande. E sobre a melhor nação para se morar, eu repito a frase na história paralela do Frozen Bonds. Se você for demi-humano, não vá para Lugnica. Se você for fraco, não vá para Wallachia. Se você for desafortunado, não vá para Cararag. E se você não tiver uma origem sanguínea boa, não vá para Gusteko. Mas e você? Qual nação você gostaria de morar em ReZero? Deixe nos comentários que eu estarei lendo. Agradeço a todos por assistirem, esse vídeo deu muito trabalho para gravar. E agradeço aos novos membros que são Antônio Márcio Crepaldi Jr. e o Café Bolado. E claro, também agradeço aos novos membros que vieram da live da terceira temporada que eu fiz aqui no canal. Em especial, um grande salve ao Atem. Muito obrigado pelo apoio. E certamente eu não deixo de agradecer aos antigos membros que estão comigo até hoje, que são o Iago Borges, o Nerd Louco e o Apreciador. Muito obrigado por todo o apoio ao canal. E claro, agradeço a todos os meus membros antigos, seja aqueles que não puderam continuar com a assinatura ou seja aqueles que continuaram, obrigado de coração por todo o apoio ao canal. Fique atento nos comentários desse vídeo e na aba da comunidade do canal, pois eventualmente teremos novidades. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se você gosta de animes e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal é sobre isso que esse canal se trata.